Olá, querido professor. Estamos aqui mais um dia, mais uma vez, para nós falarmos da nossa lição de número 9, tá? Eu me chamo Renata, eu sou ali da congregação do Guamá, mais conhecida como Bacuri, e eu sou professora, da classe dos juniores, tá bom? E sou ovelha, do pastor Simval Cardoso, tá? E nesse momento, nós iremos, tá, professor, fazer uso de alguns materiais, de alguns recursos para enriquecer a nossa aula para os alunos, né? Nós sabemos que o nosso público-alvo são as crianças e as crianças elas necessitam muitas das vezes de ver os recursos, de pegar, de desenhar, tá? E a nossa lição de número 9, né? Só lembrando que nós estamos usando essa nova lição, né? Essa nova revista, que é a revista dos Salmos, tá? De amor e louvor. Esta aqui é a revista do professor, né? No qual eu faço uso, e esta maior aqui é a revista dos alunos, que é muito importante, tá? Diga-se de passagem, você como professor, incentivar cada aluno ter a sua, para que no momento da lição, após a lição, eles fazerem, tá? O seu exercício juntamente com o professor. Bom, a nossa lição de hoje é uma lição maravilhosa, queridos. Se você tiver o prazer, né, de meditar cada versículo desse salmo, desse cântico com o seu aluno, você vai ver que tem várias lições de vida, tá? E aí a lição mais principal desta lição 9, né? Ela vem falar de um tema maravilhoso que é sobre a proteção divina, a proteção de Deus. E o assunto da lição é: Deus é a minha proteção. É muito importante, tá, querido professor, você enfatizar, né, repetir várias vezes, se for possível, o tema da lição, para que os alunos fixem, né, saem da sala de aula lembrando. Muitas das vezes ele chega em casa, ele até esquece, né, do que ele falou. Então vocês podem usar alguns recursos durante a aula que eu vou falar, um recurso simples que é muito importante você ajudar o seu aluno a decorar. E o versículo, tá, oficial, ou guardando no coração, é no Salmo 121, versículo 5, que nos diz assim: O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. Salmos 121, versículo 5. Quando você for falar o guardando no coração, é muito importante você pedir para o seu aluno abrir a lição de número 9. Se for possível, até você mesmo ajudar, né? Que às vezes tem alunos que não sabem, são novatos ou são visitantes, então é bom você ir lá, abrir a lição com ele e falar para o seu aluno repetir, né, o Salmo 121, versículo 5. E também é muito importante, você não pode abrir mão de hipótese alguma, você fazer uso da palavra de Deus, porque esse salmo ele está contido na palavra de Deus. Então é muito bom o aluno pegar, saber, né, encontrar dentro da Bíblia o livro, né, de Salmos e ir folheando até encontrar o Salmo 121. Já que os juniores, eles são um público maior, né, já são os alunos que já sabem ler, já sabem escrever bem, você pode pedir para um dos alunos ler todo o salmo, né? Então eu vou ler aqui juntamente, como se eu estivesse numa aula com os alunos, tá? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Quando você for ler, né, esses versículos maravilhosos desse cântico, você deve ressaltar para o seu aluno, né? Você pode levar um instrumento musical, pode levar um instrumento musical verdadeiro, né? Ou então você pode fazer também com alguns materiais recicláveis para enfatizar que você está falando de cânticos, né? Mas é muito importante você falar do Salmo 121,
que ele está classificado como salmo de romagem, ou seja, ele pode também ser chamado, né, de salmo de subida, salmo de peregrinação. Dentre os salmos, primeiro até o salmo 150, nós temos, tá, alguns tomos na Bíblia. Só que eu vou enfatizar o quinto tomos, que é o tomos, tá, de onde está o salmo 121, que é do Salmo 107 até o Salmo 150. E entre esses salmos existe o saltério bíblico, que no caso, né, é um salmo de cântico, que é o Salmo 121 aqui. Esse salmo, né, de romagem, era o seguinte: as pessoas, no caso os judeus, né, hoje em dia, graças a Deus, nós podemos ir à casa do Senhor, prestar cultos ao nosso Deus, quase que diariamente, ou 3 vezes na semana, enfim, nos dias do culto, de cultos mesmo que nós temos. Nós vamos para a casa do Senhor para cultuar. Só que naquela época, as pessoas só cultuavam a Deus em Jerusalém, ou seja, era um lugar distante, né? Muitos se concentravam em regiões montanhosas, outros se concentravam em lugares, em cidades distantes, né, de Jerusalém, no caso, na Mesopotâmia. Então, as pessoas, para irem para Jerusalém, tinham que passar por um caminho, né, fazer uma peregrinação, fazer, né, percorrer uma estrada, que muitas das vezes era uma estrada muito perigosa, tá? Então, esse salmo é como se as pessoas estivessem indo, e aqui você vai mostrar a imagem, né, de número 1, que está lá na nossa lição, se você puder ver, né, imprimir essas imagens. Você vai mostrar para os seus alunos que as pessoas iam para lá para cultuar o nosso Deus, né, iam orar, iam levar seus sacrifícios, iam levar os seus ouros, as suas ofertas, para ali prestar culto, não diferente como a gente faz hoje, né? Só que, muitas das vezes, eles iam pelo caminho ser muito longo, né, às vezes demoravam meses para eles chegarem no destino, as pessoas faziam o seguinte: elas iam, né, às vezes só uma vez ao ano, mas também na cultura judaica, o povo judeu tinha que pelo menos participar uma vez ao ano de alguma festividade, por exemplo, a festividade da Páscoa, a festividade do Yom Kippur, né? Então esse povo iria, né, prestar culto ao nosso Deus durante uma festividade, tá bom? E esse Salmo 121, ele vai ser bem enfático. Por quê? Porque o Monte Sião, é o que diz, né? Eleva os olhos para os montes. Esse Monte Sião, ele fica estabelecido na cidade de Jerusalém. Então, quando esse salmo, né, ele não tem um autor, ele é anônimo, né? Então, 121, ele não tem um autor, ele é anônimo. Então, nós não sabemos, de fato, a pessoa que escreveu esse cântico, tá? Mas é um cântico muito maravilhoso. Você sabia, né, que eu tô mostrando para você, você pode exemplificar lá sobre essa introdução, né? Você vai falar que é um salmo de romagem, você vai dizer que os salmos de romagem são são 15 salmos, né? São 15 cânticos. Entre esses 15 cânticos, Davi escreveu 4 deles, que são o Salmo 122, 124, 131 e 134. Nós sabemos que Davi, né, além de ser pastor de ovelha, ele era músico, então ele compunha, né, ele compusia esses salmos, tá? De cânticos. Muitas das vezes a gente pega um salmo, né, como eu falei agora, como eu li, né, e a gente esquece que os salmos não é assim um livro, né? A gente não pode falar vamos abrir os salmos de livro, de número, né? A gente tem que dizer que é salmos de número 1, salmo de número 2, porque eram cânticos. E se nós formos ver, cada um desses salmos seriam melodias, né? Que o povo cantava durante ali a sua viagem, tá? Até chegar ao seu destino final. Eu gostaria de falar o primeiro tópico da nossa lição de hoje, muito importante, tá? Quando eu li essa lição, eu tomei primeiramente para mim cada detalhe, cada tópico, porque é uma lição maravilhosa. E o primeiro foco que vocês vão enfatizar para o aluno de vocês, gente, muito importante, que Deus, o socorro vem de Deus, tá? Aqui eu fiz essa sombrinha, tá? Um pouquinho assim, né? Um pouquinho elaboradinha. E fiz aqui, coloquei algumas plaquinhas na sombrinha, né? Aqui ao redor.
o SOS de Deus, coloquei o meu socorro vem do Senhor, né, que vem de Deus, que fez os céus e a terra. Eu enfatizei trechos ali do Salmo, tá? Coloquei aqui o SAMU 192 para lembrar, né, que quando você está em perigo, você não está se sentindo bem, né, você chama um socorro. Mas nós devemos lembrar e enfatizar a criança que nós temos um socorro bem presente na hora da angústia, que é o nosso Deus. E aqui eu coloquei essa bonequinha para simbolizar, né, ali para aquela criança que ela está sobre uma proteção. Nesse caso aí, né, seria essa sombrinha. Então, o nosso Deus, ele é a nossa proteção, né, diária, tá? E nós devemos lembrar também para os nossos pequenininhos que como é que nós vamos pedir socorro ao nosso Deus? Através de uma comunicação. Como assim, professora? Através da oração, né? Quando a criança, antes de sair de casa, ela não sabe, nem nós sabemos os perigos que podem nos acontecer durante o caminho, né? Então, nós temos que enfatizar para a criança que é muito importante, antes dela sair de casa, antes dela passar por qualquer caminho, fazer a sua oração de proteção, tá? Pedindo a proteção de Deus. E lembrar que o nosso Deus, tá? Ele é a nossa melhor e mais eficaz proteção. Tá ok? Voltando para a nossa história lá do Salmo 121, que eu estava falando, esse caminho que o povo percorria era um caminho muito perigoso, eram regiões montanhosas, e muitas das vezes, né, como eles estavam mais abaixo, se eu pegar um mapa, né, geograficamente, a Mesopotâmia ficava numa região mais baixa, e Jerusalém ficava numa região mais acima. Então, por isso que é um salmo de subida, né, que eles, como se eles estivessem subindo as montanhas ali para chegar ali na cidade de Jerusalém. E ali durante aquele caminho existiam, né, os perigos daquela época. O mais comum era que existiam salteadores, muitas das vezes escondidos por trás daqueles montes, daquelas montanhas, né? E quando passavam ali pessoas, ou às vezes em dupla, ou às vezes em grupo, os salteadores, né, que eram os ladrões daquela época, abordavam as pessoas para fazer, né, o roubo, para roubar. E na palavra de Deus, Deus cita, né, Jesus Cristo cita uma parábola, que é a parábola do samaritano, que vem exemplificar esse momento que acontece, né, entre quando os salteadores ali, eles batem no samaritano, eles tiram as suas roupas, né, batem, ferem o seu corpo, roubam o que ele tem, né, os seus pertences, e ali Deus mostra, vem exemplificar, né, quando o samaritano sai de Jericó e vai descendo ali, né? Sai de Jerusalém, desculpa, e vai descendo para a cidade de Jericó, acontece esse fato, né? Esse momento assim trágico na vida ali daquele samaritano. E Deus chama a nossa atenção para dizer: quem é o mais próximo, né? Quem foi o mais próximo? Aí, ali entra a figura do sacerdote, do levita, né? E entra também a figura do samaritano. Mas eu não quero entrar nesse detalhe, eu só quero dizer ali que é um momento ali da história da Bíblia que Deus cita esse momento que acontecia, né? É muito comum naquela época os salteadores roubarem ali os viajantes que iam, né, em peregrinação ali para Jerusalém para cultuar o nosso Deus, tá? Aqueles montes representavam uma segurança natural, mas na verdade era uma ameaça para os viajantes, né? O salmista diz, né? De onde me vem o socorro? Ele elevou os seus olhos, né, aos céus, aos montes, né? E ele ali nesse momento ele diz: de onde me virá o socorro? Será se Deus estava perto, se Deus estava longe, de onde vem? Mas no capítulo 2, né, do versículo 2 do mesmo Salmo 121, já tem a resposta, né? O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, você deve enfatizar que Deus, né, é a nossa verdadeira proteção. Você pode pegar a sombrinha, né, bonitinha lá, e colocar e falar para as crianças: crianças, vamos ler as palavras, proteção, falar para ela ler um pouquinho do Salmo, né, um trecho do Salmo, aqui as crianças com Deus, e aí você vai girando a sombrinha e vai mostrando aqui, né, como é que você se comunica, crianças, com Deus, qual é o SOS de Deus, qual é, crianças? É o quê? A oração. Então, nós podemos nos comunicar com Deus em qualquer momento e, com certeza, no momento, né, que você ali está no momento de perigo,
tá? E aqui você vai simbolizar essa bonequinha como se fosse, né, uma das suas crianças, tá? Então, o primeiro tópico que você vai enfatizar é que Deus, ele é o socorro bem presente. O segundo momento, tá, meninos e meninas, nossos queridos e amados professores, tá? Você vai enfatizar também que o nosso Deus, ele é o nosso protetor que nunca dorme, tá? O segundo tópico aqui da nossa lição, ele vem ressaltar, tá, que assim como alguns repartimentos públicos têm os seus vigilantes, têm os seus seguranças na escola, num banco, em algum lugar que você vá, né, você geralmente tem a figura do vigilante, né, a pessoa que está ali para guardar. Mas para trazer, no caso, a segurança ali das pessoas que estão dentro daquele local. Porém, o vigilante, ele não é 100% vigilante. Em que sentido? Muitas das vezes, se o vigilante, né, estiver vigiando durante a noite, ele tira uma soneca, né, bate aquele cansaço e muitas das vezes eles acabam dormindo, né? Mas a palavra diz, no Salmo 121, né, o versículo diz que o nosso guarda, o nosso protetor de Israel, ele não dorme, né? Ele não dormitará, ou seja, ele nem cochila, ele está nos vigiando 24 horas. Apesar de você, muitas das vezes à noite, né, no seu cobertorzinho, estar ali dormindo, estar descansando, mas o nosso Deus, ele não dorme. Ele está ali vigiando a nossa noite para nós termos um sono tranquilo e um sono reparador. No Salmo 121, descreve um guarda especial que vigia e nunca dorme. Quem é esse guarda, crianças? É o nosso Senhor, que está sempre em alerta, né? O que é uma pessoa em alerta? É uma pessoa que ela está sempre, né, vigiando, vendo o que está acontecendo. É mais ou menos assim o nosso Deus. Ele está sempre em alerta e afastando de nós os perigos do mal, tá? Quantas vezes escapamos de muitos perigos sem nem perceber? Por exemplo, né, nós não estamos vendo, mas muitas das vezes nós escapamos de um acidente, de uma mordida de um cachorro, de um assalto violento. Deus sempre cuida de nós e nos protege. O salmista cantou: Deus é o teu protetor, como uma sombra, né, protetora. Então, o sol não te fará mal durante o dia, nem a lua de noite. É como se você estivesse na praia, né, como eu simbolizei aqui no guarda-chuva. Deus enviará nuvens para lhe dar a sombra. Foi o que o Senhor Jesus fez, né? Vocês lembram o que aconteceu ali quando o povo de Israel estava atravessando o Egito, né, indo ali para a cidade, para a terra prometida? Eles passaram dias, né, 40 anos, foi muito tempo, 40 anos no deserto. Então, ali durante o dia, o sol era escaldante e à noite, né, ali o frio era muito grande. O que acontecia? Deus se apresentou ali para eles com uma proteção, né? De manhã era a nuvem, né, que cobria ali o povo, e à noite era a coluna de fogo. Então, era uma forma, era, né, um exemplo de Deus, de uma manifestação poderosa que o Senhor estava com o seu povo, que o Senhor estava guardando o seu povo dos perigos ali que eles estavam percorrendo. E você vai enfatizar, crianças, o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Assim como ele foi com o povo de Israel, ele é conosco hoje. Então você vai ter que enfatizar isso para a criança, né? Que nenhum mal vai suceder a ela, porque o Senhor, ele é o protetor que nunca dorme, tá? E o último, nosso último tópico, tá? Vai falar, tá? Que Deus protege de todo o mal. Nós temos que acreditar, né? Se o Senhor Jesus, ele diz que ele nos protege de todo o mal, é qualquer mal mesmo, tá? E aqui, um recurso que eu trouxe, tá? Lá da nossa igreja, né, que a gente usou, inclusive, foi uma das nossas pastoras, ela sempre faz, né? E eu peguei esse recurso que nós utilizamos e coloquei aqui a proteção. A palavra de Deus nos diz em Efésios, né, das armaduras de Deus, as armaduras espirituais que são imbatíveis. E aqui a palavra de Deus nos diz que a fé, ela é o nosso verdadeiro escudo, né? E aqui eu coloquei as palavras, né, de proteção, porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando você abre a lição, quando você fala da palavra de Deus para os seus alunos, aqueles alunos estão sendo alimentados da palavra de Deus, eles estão ouvindo. Então, a fé deles automaticamente está sendo renovada, está sendo
renovada, né, diante de Deus. E ali aquela fé, ela vai crescendo dentro do coraçãozinho da criança. Então, o escudo da fé, a palavra de Deus nos diz que ele vai apagar todos os dardos inflamados do maligno, né? Mas para isso, nós temos que fazer o uso, né, da fé espiritualmente, tá? Então, lembrando, Deus nos protege de todo o mal, das influências e das ações do maligno. Aí você vai perguntar, né, para o seu aluno, por que você deve orar? Por que você tem que falar com Deus diariamente? Em Tessalonicenses, o Senhor nos diz, né, no capítulo 5, que nós temos que orar sem cessar. Ele não falou, olha, para você orar somente em dias bons, né? Nós temos que orar num dia bom e num dia mau. Então, a gente tem que orar sem cessar. Por quê? Porque a oração, ela vai afastar, né, as invertidas, ciladas do inimigo, tá? E também a oração, ela vai nos proteger, tá, meninos? Queridos professores e meninas, vai nos proteger das tentações diárias que muitas das vezes nós recebemos do maligno, né? Contra as nossas vidas. Por exemplo, crianças, quais as tentações diárias que vocês podem enfrentar durante o dia a dia de vocês? As tentações de desobedecer, as tentações de brigar com um colega, né? As tentações de roubar algum pertence que não é seu, que isso é errado, né? A tentação, muitas das vezes, de mentir, né, para o papai, para a mamãe. Então, são as tentações que o inimigo coloca diariamente para que a criança, né, muitas das vezes, faça um delito, né, um pecado contra o Senhor. Mas quando a criança, você vai enfatizar, quando a criança ela ora, quando a criança ela busca a Deus e guarda essa palavra, esse salmo dentro do seu coração, ela, né, esse salmo, como vai ficar guardado, aquela criança, ela não vai cometer esses erros, esses pecados. Por quê? Porque ela já vai estar alimentada da palavra de Deus. Então, você vai fazer aquele trecho com as crianças, você vai recitar aquele trecho daquela oração muito conhecida, né? A oração do Pai Nosso, que diz um trecho assim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? Então você vai lembrar que quando aquela criança ela for orar, for se encher de fé, né? Que a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, quando ela recitar o Senhor Jesus automaticamente, né, no seu poder, na sua soberania, ele vai afastar ali as tentações diárias daquela criança, porque ela já vai estar protegida, né? A oração justamente é isso, é essa proteção no coração, a proteção da mente que a criança ela está recebendo. Quando surge uma emergência, né, devemos ligar para o número 192, né, que eu até coloquei aqui, olha, que é o famoso SAMU, né? Você vai lá, você está passando mal, né? Você está passando mal, enfim, e você vai ligar para 192. Só que eu gostaria de dizer, crianças, né? E para os queridos professores, que tem um socorro melhor, mais presente, mais eficaz, mais rápido de qualquer resgate, de qualquer ambulância, que é, né, o nosso próprio Deus, tá? Seja no meio de brigas, sofrendo com bullying, ou se alguém quiser machucar o seu corpo, se você clamar a Deus naquele momento, naquele exato momento, ele vai socorrer você. Então você tem que enfatizar isso para a criança, que ela deve chamar, não é chamar a mãe, não é chamar o pai, né? Nesse momento, ela deve primeiramente pedir socorro ao nosso Deus e que ele vai atender mais rápido do que o SAMU, tá? A confiança em Deus e a oração nos mantém protegidos e guardados a cada dia, porque essa é uma promessa do nosso Deus, né? Lá no Salmos também, 91, ele diz, né, que ele é o nosso esconderijo, tá? Então, o nosso Deus, né, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, quando você recitar os versículos da palavra de Deus para os alunos, você precisa que eles absorvam isso de uma maneira, né, positiva, falando com a sua alma, falando com o seu coração. E você pode fazer melodias, né, com seus alunos, se você, né, muitas das vezes souber tocar algum instrumento ou colocar alguma musiquinha. Aqui na Bíblia,
Desculpa, aqui na nossa revista, eu li, eu até trouxe a caixinha também, né? Um outro recurso, mas eu acho que não vai dar tempo de nós ouvirmos. É bom você começar a sua aula colocando um recurso, levando uma caixinha, se você tiver, e coloque um trecho dessa música aqui, que é o SOS de Deus, né? Do Salmo 121, do Ministério Infantil Cibal, que eu ouvi, né? Muito lindo, muito gratificante, que o compositor fez, né, uma melodia em cima desse salmo. Então, você pode estar ensinando a criança musicalmente a recitar. Quando você ensinar a criança musicalmente, ela vai repetir, repetir, e quando você vê, ela já sabe ler todos os 8 versículos do Salmo 121, porque ela começou, né, a ouvir a música e ela vai internalizando, internalizando, né? A criança, ela absorve muito através da repetição, tá ok? Então, é um outro recurso que você tem aqui na sua revista, né, para você ali enriquecer a sua aula, tá? E a aplicação pessoal. O Salmo 121 é um livro, é um lindo poema, né, de adoração que podemos cantar ou ler nos momentos, tá, queridos, de dificuldade, né? O Senhor no meu socorro, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas também ele vai ser um salmo muito bom nos momentos de alegria, nos momentos que você está passando, porque você vai lembrar, nossa, eu tenho um protetor, nossa, eu tenho um guarda que não dorme, eu tenho uma pessoa disponível, né, um Deus poderoso disponível para me proteger 24 horas, tá? Lê este salmo nos momentos de tranquilidade também, que nos fará lembrar que temos um Deus que nos socorre e nos guarda. O seu resgate sempre chega na hora certa e nunca falha. O Senhor é a verdadeira proteção para a sua vida diária. Ele é um guarda poderoso que nunca dorme, que nos protege tanto quando saímos e quando chegamos. Olha o que diz no Salmo 121. O versículo 8 para eu acabar. O Senhor guardará a tua saída, ou seja, quando você sai da sua casa, e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, você deve enfatizar isso, que o Senhor nos protege desde o momento que nós saímos da nossa casa até o momento que nós retornamos, né, para o nosso lar. Depois que você enfatizou, falou com as crianças, o segundo passo que eu geralmente faço é você pegar a revista do seu aluno, no caso, pegar mesmo, mostrar para ele, abrir a revista com ele, né? Porque são crianças, muitas das vezes precisa do incentivo. Eu gosto também que, depois que eu falo tudinho, eu gosto que eles leem a história também da revista, que é mais resumida, né? A revista do professor tem textos a mais, tem curiosidades a mais também, tá ok? E eu peço para eles escreverem um versículo, né? Que é justamente essa imagem que nós temos no nosso recurso. E ele vai escrever o guardando no coração aqui. Aí você vai falando para ele a lição número 1, a lição número 2, acompanhando ele. Desculpa, não é a lição, é a questão número 1, a questão número 2, né? A questão número 1. Geralmente você vai pedir para ele escrever, tá? O versículo, né? O trecho do Salmo 121, que é o versículo de número 5. Aí você vai pedir para eles escreverem aqui, e depois você vai fazer a lição, né? No caso, a pergunta, né? Atividade número 2, depois atividade de número 3, e vai, né, fazendo tudo com seus alunos até eles concluírem. E é muito importante também vocês corrigirem, porque dá um incentivo. Eles gostam, né? Ah, tia, quantas eu acertei, quantas eu errei. É muito importante você também dar esse incentivo para os alunos. Estar ali, você já fez, está tudo bem. Não, é bom você ir lá ver, nossa, né? Colocar ali um visto bonitinho, porque é EBD, né? Então é a escola que você pode levar algumas coisas que você faz, né, na escola, você pode colocar ali durante, em prática, né, durante as suas aulas. Bom, e aqui, só para finalizar a nossa aula de hoje, né, uma aula enriquecedora, eu trouxe para vocês um caderninho, né, um livrinho, que muitas das vezes a gente vai buscar na internet, né, alguns recursos, algumas brincadeiras, que é bom para você enfatizar com seus alunos. E esse livrinho tem aqui várias brincadeiras, tá, que você pode escolher. Eu posso até deixar depois, né, o link para vocês, bater a foto para vocês encontrarem, ver se vocês conseguem encontrar, que é muito legal. E a atividade,
A brincadeira que eu escolhi para fazer uma brincadeira super prática e rápida, tá? É de memorização para você, com os seus alunos, né? Para você fazer com que os seus alunos memorizem o guardando no coração, tá bom? Você pode fazer isso ou no início da sua aula ou no final da sua aula, tá ok? O que vocês vão fazer? Vocês vão deixar os seus alunos em círculo, claro, você juntamente com eles, e você vai pegar uma bola, uma bolinha pequena, uma bolinha de gude, tá bom? E você começa falando o versículo, uma palavra do versículo. Por exemplo, o guardando no coração começa: o Senhor é o seu protetor. Então você começa o e você vai jogando a bolinha. Quando cair no outro para o outro aluno, né, ele vai ter que falar a próxima palavra do versículo e assim sucessivamente. Ele vai jogando para o outro amiguinho e quando você vê ali todos os seus alunos já conseguem fazer, já conseguem ler decorado, né, o versículo ali guardando no coração, tá? Aqui tem várias brincadeiras, mas eu enfatizei essa porque ela é muito prática e muito rápida, tá bom, meus queridos? E nós finalizamos a nossa aula de hoje, tá? Curta o nosso canal, vão lá, aperte lá no sininho, né, compartilhe também esta aula para outros professores que nem sabem muitas das vezes nem como começar uma aula, ou muitas das vezes nem sabem ainda, né, não estão ainda seguindo o canal, então compartilhe esse vídeo com seus amigos, com os amigos da igreja, né, vai passando para as outras congregações, também é um recurso, né, que a nossa igreja está tendo agora para esse público que é o público infantil, para você deixar a sua aula ainda mais maravilhosa, mais atraente, né, e fazer a obra do Senhor com mais perfeição, tá bom? E nós finalizamos a nossa aula, você vai pedir para o seu aluno orar, né, para agradecer a Deus pela aquele dia, por aquela aula, e você também no final, você vai abençoar as suas crianças, vai abençoar e vai dizer que você espera ansiosamente ela para a nossa próxima aula do domingo que vem, e você vai enfatizar para elas não faltarem, senão elas não vão saber o próximo versículo, né? Elas não vão saber o próximo cântico, tá bom? Então você finaliza com a oração, se você tiver um lanchinho, né, você serve para suas crianças, se não, você espera elas até o próximo domingo, tá bom? Essa foi a nossa lição de hoje e que a palavra de Deus fique incessantemente dentro de nós. Até a próxima, a paz do Senhor Jesus. Tchau!